Pai, pedindo a Ele que nos auxilie, que nos eleve, que abra nossos corações, nossas mentes, que nos façam compreender a necessidade de evolução e que o André, nas suas palavras, possa trazer a nós o esclarecimento de que nós precisamos. Ao Robson, na leitura, que ele possa ser intuído e trazer na leitura a melhor forma e levar a nós as palavras necessárias que nós precisamos ouvir também. Pedimos à espiritualidade da casa, a irmã Lúcia, que nos acompanhe, que nos intua e que nos fortaleça para podermos ter um bom dia. Que assim seja. A resistência do que não crê, convenhamos, se deve frequentemente menos a ele do que à maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé cega não pertence mais a este tempo. É precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se exigindo ao homem a renúncia ao raciocínio e ao livre arbítrio, preciosos dons do Espírito. É contra essa fé, principalmente, que se levanta o incrédulo, e é a ela que nos referimos quando dizemos que não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio, em que nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem a certeza, e só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois que somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim sobre a incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interesseira. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aos que estão em casa nos prestigiando. Fé raciocinada, o tema de hoje. Fé e razão. Mas o saber, ele só tem validade quando esse conhecimento que nós adquirimos passa a ser utilizado para a nossa evolução. O conhecimento, esse saber, nem sempre quem tem cultura, conhecimento, instrução, intelectualidade, realmente utiliza de forma eficaz para o seu engrandecimento pessoal, emocional, para o seu aprimoramento moral, espiritual. Nem sempre está atrelado. Fé e razão. E a fé, vocês que têm participado mais ativamente da casa, que não é o primeiro dia que estão aqui, que têm acompanhado as psicografias públicas, né? Com certeza, diante de tudo que vocês têm presenciado e estudando, a crença de vocês tem sim se fortalecido. Diante, claro, das provas que o fenômeno mediúnico, né, acaba trazendo à baila. Mas isso não é novidade. Nem dentro do Espiritismo, nem no mundo. As psicografias, claro, mais conhecidas, né? Tivemos o ícone dentro do movimento espírita, que era Chico Xavier, nas suas psicografias públicas. Mas outras quantidades de médiums. Tivemos no início do século, na metade do século XIX, início do século XX, várias outras fenomenologias, como as materializações, que foi muito ostensiva na história do espiritismo no mundo, varreu a Europa de modo geral, os Estados Unidos. Temos várias personagens ilustres que presenciaram o fenômeno mediúnico.
cientistas, William Crookes, descobridor dos raios catódicos, que está presente hoje nos mecanismos de comunicação. Tivemos Ernesto Bosano, esse grande cientista italiano. Alexandre Kizakov, um russo, que foi cientista e mentor filósofo do czar da Rússia em sua época. César Lombroso, que dentro dos padrões da época foi um grande cientista na área de criminologia. Um monte de personagens ilustres, de alta cultura intelectual, que pesquisaram, que através de outras pessoas com nomes sociais na época, utilizaram como testemunhas desses fenômenos. Eu já comentei isso em outras palestras, quando foi a comunicação com os espíritos. Despiam médiums, amarrava-se médiums para tentar se achar onde era a fraude. Não que não existisse os que aproveitam-se da ingenuidade alheia. Sempre houve e haverá. Mas o fenômeno mediúnico, como dito, sempre esteve presente. Então esse fenômeno mediúnico esteve presente tanto ostensivamente, como entre nós, talvez muito, quase a totalidade de nós, conversando com os nossos avós, vão ter casos mediúnicos na família. Porque mediunidade não é só a psicografia ou a materialização, mas aquele tio que benzia, aquela tia que nos sonhos conversava com os entes que haviam partido, outra pessoa que tinha sonhos premonitórios de coisas que viriam a acontecer entre os familiares. Então nós estamos ricos de fenômenos mediúnicos, mesmo no nosso seio da nossa família. São inúmeros, e até mesmo nós, aquela pessoa que pensamos e liga naquele momento, ou que estamos andando e esbarramos na esquina, poxa, estava pensando em você agora nesse exato momento. Os fenômenos de telepatia, tão estudados pela ciência na área da parapsicologia, considerados verídicos. Óbvio que, em termos popular, se tem aquela coisa fantasiosa de filmes que, eu penso e a pessoa entende exatamente o que eu estou pensando. Não, é falta de estudo do que é telepatia. Pessoas outras que querem colocar o fenômeno mediúnico no sentido de quando há interferência de seres desencarnados, como tudo do inconsciente, da telepatia, não estudam a fenomenologia, a parapsicologia. É praticamente impossível um médium aqui na frente, com a caneta, conseguir captar o inconsciente de todos, filtrar um por vez. Como adquirir informações que às vezes a pessoa presente nem sabe, que vai depois com outros parentes verificar a veracidade. Temos casos que aconteceu aqui na casa, outros tantos pesquisados por pesquisadores espíritas também, publicados em livros. Então a fé, ela está aí, as suas provas, a sua base, como bem dito e lido pelo Robson no Evangelho. O Espiritismo enfrenta face a face, ele não nega a ciência. Ele sempre andará de mãos dadas com a ciência. Ele pesquisa, ele reflete, ele pergunta sobre as coisas. É claro que é diferente daquele que está fanatizado numa crença. Que diante, como aquele cientista, quando lhe apresentaram o microscópio, as bactérias, falou: vejo, mas não creio. Quando Galileu foi obrigado, diante da Santa Inquisição, a negar que o Sol era o centro e a Terra girava ao redor, porque a crença dominante de todos os filósofos, pesquisadores até então, era que nós éramos o centro do universo, o planeta Terra. Então vejam que o conhecimento intelectual é muito relativo. De acordo com a sabedoria da época,
Há pouco tempo atrás, a física se considerava mãe das ciências exatas, sabedora dos fenômenos. Mas aí vem a física quântica, a lei da relatividade, e coloca dúvidas, a lei das incertezas, dúvidas quanto à mãe da ciência, quanto a certos fenômenos que eram considerados que estavam... A astronomia, cada dia descobre novas situações que não se encaixam dentro dos conceitos e as equações que existem. Mas veneramos sim, respeitamos a pesquisa científica. Para sairmos do nosso misticismo, do nosso casulo, do nosso fanatismo. E o Espiritismo é realmente uma doutrina fantástica, que nos traz explicações coerentes. Veja uma história que eu vou contar para vocês, verídica, de um rapaz com mediunidade ostensiva. Olha que situação. Esse rapaz, ele já tinha por volta dos seus 17 anos e sempre via espíritos. Ele tinha a clarividência, que é essa capacidade de enxergar dentro de certas limitações, o plano espiritual. Ele via espíritos de pessoas falecidas, para ele eram falecidas, né? Mortas, né? Quando a morte não existe. E ele, vivia numa cidade do interior, numa localidade do interior ainda, pouco desenvolvida, e estamos aí por volta de 1930, 1940. Então ele vai ao confessionário conversar com o padre, falar dessas visões, desses fantasmas, desses mortos que se apresentam para ele. E o padre, uma boa pessoa, mas diz a ele que se trata de forças demoníacas, dentro, óbvio que, do conhecimento que ele tem, das crenças que ele desenvolveu no decorrer da vida presente. E o rapaz se sente perdido, né? Ora, se Deus não dá conta do diabo, né? Ele raciocina dentro da simplicidade de Deus. Como é que eu, um rapaz de 17 anos, ingênuo, né? Vou dar conta? Eu vou perder. Eu não vou conseguir. Se Deus não consegue vencê-lo, quanto mais eu. E ele se sente nesse raciocínio dele perdido, ao ponto de pensar e conversar com o padre. Padre, eu acho que eu vou me matar, mas vou me matar porque não tenho como vencer. E Nossa Senhora, por misericórdia e indulgência, há de me perdoar e me resgatar do inferno, porque é uma crença de que o suicídio é um pecado mortal e que a pessoa ficaria eternamente, né, nas penas, né, dentro da crença religiosa católica da época. Não sei se atualmente permanece. Porque atualmente, vocês lembram do credo católico, se falava que Jesus desceu ao inferno. Hoje fala mansão dos mortos, né? Vocês veem que há uma evolução conceitual dentro disso. E o padre fala, calme. Ele pondera, o padre está diante de um rapaz que sente toda aquela mediunidade, não tem explicação, sente-se totalmente perdido. Calme, meu filho. Às vezes o demônio se apresenta para nos testar a fé. Se permanecermos firmes, ele acaba indo embora. Fique na igreja. E ele permanece, mas continua a ter as visões. Inclusive ele nos relata que ele diz, eu entrava na igreja e eu via auras, ele não fala aura, mas energias luminosas em volta das pessoas quando estavam rezando. Eu tomava hóstia e havia uma luz ali em volta do altar. E ele se sente perdido com isso. E novamente, quando vai conversar com o padre na igreja, comentando tudo isso, ele se assombra e fala,
Mas padre, como é que pode? Ele se perturba porque ele vê naquele momento adentrar dentro da igreja um espírito. Mas como é que pode, padre? O demônio entrando na igreja, como é que isso é possível? E o padre, muito calmo, ponderado. E tem mais, e ele é uma mulher. E o padre, como é que ela é? Ah, ela tem uma verruga em cima do lábio. E o que mais? Ah, ela tem o cabelo repartido com um coque atrás. E ainda vem com um chale preto e branco xadrez. Aí o padre, calme, é mamãe. Né? Vejam a mediunidade como trabalha a providência. É mamãe, acalma-se. E o rapaz entra em transe mediúnico, como se diz popularmente, incorpora o espírito da mãe que vem a conversar com o padre. Ao voltar a si, de forma totalmente inconsciente, sem saber o que aconteceu, o padre, meu filho, acalma-te. Mamãe veio me esclarecer. Você deve seguir o seu caminho, meu filho. Porque o bem existe em todos os lugares. E o rapaz aí se sente mais ainda confuso. Porque ele se sente como expulso da igreja. Ele já havia conhecido por cima o centro espírita. E começa a frequentar um centro espírita, mas não deixa de ir na igreja também. Porque há um conflito, ainda uma ignorância, claro, instrutiva, intelectual nele ainda a respeito do que é a mediunidade, do que são as coisas. Mas aí acontece uma tragédia familiar. Uma irmã dele, muito querida, acaba desencarnando através do suicídio. E sua mãe, e aí entra uma coisa fabulosa. Prestem atenção. A sua mãe, ele comenta, vou ter a primeira grande lição da minha vida sobre lógica, sobre conhecimento verdadeiro. Vindo da mãe dele, uma senhora iletrada, analfabeta. Então eu digo, o conhecimento é muito relativo. O conhecimento de diploma, de títulos, o conhecimento mesmo cultural, que porventura você consiga trazer para dentro de si, não representa ganhos evolutivos. Ele é útil e será sempre muito bem útil para nós, profissionalmente, à frente. Mas se não abraçar junto com uma sensibilidade moral, ele é mais fruto de instrumento de perdição para nós do que outra coisa. Mas vamos em frente. E a mãe vai na igreja encomendar a missa, né? Se encomendava a missa antigamente, né? Ainda se tem, né? Acho que a missa de 7º dias, né? Mas o padre, vejam bem, é um homem bom, tá? Mas ele segue a lógica de crença dele e ele responde para a dona Ana que não poderia fazer a missa, porque ela havia se suicidado, a filha dela. Então ela estava no inferno e Deus não poderia resgatá-la de lá. E aí essa senhora responde para o padre, vejam só, permitam-me até ler. Padre, então eu renego, não Deus, mas o seu Deus, eu renego o seu Deus. Se ele não é capaz de perdoar, então não é digno de ser Deus. Eu sou lavadeira, modesta e sou analfabeta. Mas a filha que eu perdi, eu perdoo. Como é que Deus que a tem não a perdoa? E digo mais, quem se mata não está no seu juízo. Ou seja, o que ela queria dizer, como podemos julgar as pessoas igualmente? Se está fora de si, como considerar? Se até a lei humana considera a pessoa portadora de desequilíbrio mental diferente do criminoso consciente dos seus atos, quanto mais Papai do Céu. Veja, é uma lógica tão simples, mas nós, muitas vezes espíritas de estudo, ou que estamos começando e ficamos com dúvida quanto à grandiosidade de Deus. Veja a lógica simples dessa senhora. Veja, sem estudo,
sem títulos. Porque a maioria de nós hoje tem um estudo altíssimo. Antigamente, 4ª série era a faculdade de hoje. E a senhora nem isso não tinha, nada. E olha que lição que ela nos dá através desse texto. E aí esse rapaz começou a ponderar sobre isso. E chegou uma hora, então, que ele chegou em respeito à sua mãe, que lhe instruiu dentro de toda a filosofia, né, que ela tinha desde o seu berço, foi falar para a mãe que ele não iria mais frequentar a igreja, né? Havia começado a se engrenar dentro da doutrina espírita, que lhe explicava os seus problemas pessoais, né? Como há muitos que têm tais dificuldades ou desequilíbrios nessa área. Talvez não seja o nosso caso, mas há muitos outros em que ela, nesse ponto, auxilia. E sua mãe respondeu, olha só a sabedoria de uma pessoa. Quando a pessoa é um espírito realmente, né? Aí é a prova viva de que você pode não ganhar instrução na vida, mas ser um espírito elevado, né? E nós julgamos as pessoas pela aparência, pelos títulos, pela forma de falar, pelo vocabulário que tem, e muitas vezes renegamos de escutar uma pessoa mais simples. Não que essa simplicidade aparente esteja atrelada ou não. Você pode ter uma pessoa muito bem alinhada, instruída e de alta moral, como pode ter uma pessoa mais modesta na aparência e também de moral equivalente ou até mais. Mas nós o que fazemos diante dos olhos físicos? Atrelamos a aparência física a uma condição interior da pessoa. Olha como nós somos preconceituosos ainda. É um conceito equivocado que temos. E sua mãe lhe responde, meu filho, Deus está em todo lugar. Se você for justo e agir com retidão, Ele estará com você. Faça o bem, meu filho, porque a verdadeira religião é aliviar o sofrimento alheio. Então, Divaldo, vá com Deus. E hoje esse senhor com 85 anos é um dos mais ilustres personagens do Espiritismo. Divaldo Pereira Franco é sem dúvida um dos maiores oradores espíritas, né, da década e dessa atualidade contemporânea. Fundador com um amigo dele, Nilson, da Mansão do Caminho, que é exemplo mundial de amparo ao menor abandonado, às famílias desprovidas. Mas quem lhe deu a retidão foi essa senhora no seu proceder. Não foi a escola, não foi a babá, não foi obrigação do professor, não foi porque ele não tinha uma internet, ele não tinha recursos financeiros para poder ter livros de primeira, que lhe tornou um homem de bem. Foi o exemplo e, ao mesmo tempo, a convivência. Porque não adianta a gente também ser retos no proceder e não ter convivência com os filhos. Porque se torna um exemplo distante e frio na mente infantil. E aí temos hoje o quê? Todo esse contexto perturbado da família, da deseducação, aonde tentamos, de alguma forma, porque nós estamos numa transição. Isso é natural. O homem, hoje, ele aprendeu a ser pai. Hoje, o homem, o ser masculino, é pai. É amoroso, convive com os filhos, cuida deles. A mulher adquiriu no último século sair da submissão. Ela trabalha, ela estuda, ela se provém, é independente. Nós estamos num limiar de grandes mudanças sociais,
Naturalmente que nessa mudança há todo um conflito de existência. Nós temos agora o respeito às minorias. As pessoas que nascem homossexuais agora podem se relacionar. Isso sempre existiu, homossexualismo, na história. Sempre esteve presente na história, não é novidade no mundo. Em determinadas épocas era bem aceito, outras deprezadas, outras era jogadas de lado, mas sempre esteve presente na história da humanidade. Desde lá os gregos, os romanos, vindo à frente. Então agora, o que nós devemos lutar contra não é a escolha sexual das pessoas, mas sim a promiscuidade. A pessoa que trai o companheiro ou a companheira está incorreto. Aquele outro que se perde no emaranhado de conceitos de ver os outros como objetos de uso, esse está equivocado, independente da escolha sexual dela. Ser hétero ou homossexual, o errado é o errado, é o proceder errado, não quem a pessoa é. O Espiritismo nos traz uma clareza, é razão. Ora, é muito fácil eu me julgar os outros hoje, porque a minha psique, que é masculina, está num corpo masculino. Mas se fosse o contrário, diante das provas, das necessidades de aprendizado do espírito, dessa grandiosidade que é a vida em múltiplas existências, se aquele outro tem uma psique diferente do biológico, vejam um conflito que possa existir interiormente, a dificuldade, é muito fácil julgar. Mas aí você deve buscar para si qual o seu ponto fraco. Ah, mas poxa, quando eu vejo eu já estourei, já falei, berrei com a pessoa. É fácil para você controlar isso? Não, mas... Pois é, para mim é. Eu tenho outros pontos que eu tenho dificuldade. Como vou julgar o outro? Porque nós fazemos isso, né? Eu julgo de forma ferrenha o outro quando para mim é fácil fazer. Mas se o outro tem uma particularidade, um proceder que é difícil também para mim, aí eu sou ponderado, até às vezes dou valor para a pessoa. Não, aquela pessoa é enérgico, aquele lá, não, ele é ponderado, né? Para um outro, com perdão da expressão, aquele é um pamonha, não se mexe para nada. Aquele outro, é pavio curto. É fácil, nós fazemos isso, o julgamento dos outros, menos o nosso. Então, o Espiritismo nos solicita a fé raciocinada. Provas, senhores, senhoras, nós temos inclusive aqui as psicografias que estão se apresentando mensalmente, são tão ricas de provas. Mas há aqueles presos no fanatismo, porque se há também aqueles que diante do intelectualismo se prendem no orgulho, porque o espiritismo e as religiões de modo geral decaíram na Europa diante do intelectualismo. Porque acreditar, e é um pouco de culpa, porque pensem, como vou considerar, como essa mãe, vai poder ficar num céu eterno sabendo que a filha está no inferno, sofrendo por um ato translocado do momento? Ela coloca muito simples. Se eu perdoei, como Deus não perdoa? Se Ele é maior do que eu, se eu estou dentro de Deus, não posso ser maior que Ele. Então Deus é perdão. E esses conceitos medievais e arcaicos, oriundos de várias religiões, não falo somente do cristianismo antigo, presentes no judaísmo. Se você pegar a Bíblia, se fala muito, pessoas que criticam, atacam o espiritismo, sobre a lei mosaica de não falar com os mortos. Mas e as outras leis, então, que devem ser seguidas? Se ainda vale a lei mosaica? E há todo um contexto, eu proferi numa outra palestra, não vou adentrar, mas há todo um outro contexto da época para essa lei. Mas
E a lei de apedrejar a mulher adúltera? Onde está? Olho por olho, dente por dente. A lei de Hammurabi. É medieval, é cruel. Nós não aceitamos mais isso nos tempos atuais. À medida que fomos progredindo, fomos deixando certas coisas. Não, isso não está correto. Ou seja, nós, seres humanos, já conseguimos analisar que certas leis que haviam no Velho Testamento não podem prevalecer, não condizem com o amor de Deus. Ou seja, a Bíblia não pode ser seguida ao pé da letra. É um livro histórico-religioso grandioso, merece o nosso respeito, sem dúvida. Mas tem que se haver ponderação. Traduções atuais colocam no Velho Testamento, inclusive, o termo espírita, que não existia na época. A palavra espírita é utilizada a primeira vez de forma popular por Allan Kardec, nosso ilustre codificador. Então não tem lógica. Vemos traduções, quem sabe uma segunda linha sabe que a tradução de algo é feito conforme a interpretação do tradutor. Então, veja como nós estamos galgando. Nós temos pesquisas. Mas há pessoas que atacam através dessas crenças, desse fanatismo apegado. E se negam a estudar. Eu não vou ler isso. Isso é coisa do demônio. Isso tudo não quero saber. Eu tenho a minha crença, essa aqui, e vocês estão errados e acabou. Se fecham. Mas não cabe a nós espíritas entrarmos em conflito, goela abaixo. Quando eu era novo, infelizmente, eu era um tanto prepotente, arrogante, e eu tinha uma satisfação, é o intelecto que eu quero dar o exemplo. Eu adorava aparecer alguém lá em casa, de outras religiões, para eu poder fazer debate sobre as interpretações bíblicas, né? Mas veja que ignorância da minha parte. Olha que ignorância. Porque o que eu quero? Eu quero realmente melhorar a vida daquela pessoa. Ela tem condições psicoemocionais no momento de estar se abrindo para isso? Ou ela, diante da minha imposição, não vai se fechar mais ainda? Porque todos nós, no nosso orgulho, e aí que está o perigo, queremos ganhar, né? Nos aparentar, nos elevar diante dos homens, não de Deus. Existem até no meio espírita, existem coisas equivocadas. Não faz muitas décadas, se usava às vezes, até mesmo no meio espírita, o termo mesa branca. A mesa mediúnica não importa se é branca, eu preferia até que fosse colorida a nossa. E isso não tem influência alguma no fenômeno mediúnico. Vocês não veem, ou não estudam, não veem, às vezes, médium não quer dizer que todo médium é espírita. Por exemplo, lembram do Dr. Fritz? Todo mundo já deve ter visto, né? Dr. Fritz não era espírita. O médium não era espírita. Mas era um médium. Sofria incorporação. Na Umbanda, no Candomblé, há incorporações. São médiums, né? Como eu disse, tirando os charlatões, que há também no movimento espírita, em todos os lugares. Nós temos que não aceitar a cega, usar a razão, mas até um limite. O que Jesus nos falou? Conhece a árvore pelo fruto. É preciso analisar. Também a desconfiança eterna, talvez seja orgulho, impede de a gente também crescer. Pessoas, já recebemos até algumas, diante das psicografias públicas, isso é normal, surge, falando que vocês estão errados, parem de fazer isso. Essa religião e esses subterfúgios, essas coisas que se utiliza. Outros tantos falando que, como agora o Agostinho
estão pedindo já dinheiro, querem ganhar dinheiro. Olha, a gente sempre pediu espontaneamente contribuições financeiras. Porque essa casa tem que se pagar. Mas é os trabalhadores daqui, os voluntários, que têm sustentado financeiramente essa casa durante 12 anos. Não é fácil, é um trabalho. Sai do bolso de cada um. Enquanto muitos aqui e outros fora ou em casa estão no domingo, no sábado, no bar, tomando a sua cerveja, vendo, às vezes, programas de estereótipo vulgar, assistindo esses reality shows que não acrescentam nada na nossa vida, dizendo que é o momento que eu posso tirar a atenção do dia, do serviço. Poxa, então esse exercite para achar outro meio. Você, vendo brigas, um monte de fofocas, um monte de palavrões, esse é o meio que você encontra de se sentir aliviado das pressões do dia? Tem coisa errada. Você se sintoniza então com isso. Então pare para pensar como é que você é durante o resto do seu dia. Será que você também não é fofoqueiro? Não fala palavrões? Não gosta de puxar o tapete? Não, eu não. Pois bem, tem um espírito de nome Samuel, uma psicografia do José Fernando, consta no livro Contos do Outro Lado, que quando ele se viu desencarnado, do outro lado, ele ficou pasmo, estava num local desagradável, tenebroso, com muitas outras pessoas, mas ele nunca havia sido bandido, nunca havia matado ninguém, roubado, estava indignado com a situação, e lá ficou muito tempo. Muito tempo. E, como nós somos seres sociáveis, né, começou a dialogar com os outros espíritos, outras pessoas que estavam naquela condição também isolada, em conjunto, mas isolado num local desagradável. Com o passar do tempo, ele percebeu o seguinte: todos tinham pensamentos em comum. Haviam, muitas vezes, lá, dado uma lei de Gerson aqui, um jeitinho ali, enganado uma pessoa lá, vendido algo, né, não tão bom, mas feito uma propaganda maior do que era. E aí ele começou a perceber, mas todos somos parecidos nesse aspecto. E ele aí, sim, começou a revirar a sua memória espiritual ali, relembrando daqueles acontecimentos do passado dele. Aquele momento que nós percebemos, naquele instante, que estávamos fazendo até então coisas equivocadas. Vejam que a nossa própria consciência nos cobra do outro lado. Não é que nós saímos do corpo e de repente, bum, estamos super conscientes, lúcidos e percebemos as nossas falhas, a televisão passa tudo o que fizemos. Não é regra, isso não existe. O caso do nosso irmão Samuel, ele passou vários anos nessa isolação, mas não era um castigo. Era um recurso pedagógico, para ele sozinho perceber. Vocês já receberam críticas? Muitas vezes a gente não aceita, né? O orgulho. Mas quando as pessoas nos falam, né, por aqui, por lá, de uma forma sutil, e a gente acha que percebeu por si mesmo o nosso equívoco, aí a gente se torna abertos à modificação. Por causa do nosso orgulho, a espiritualidade também tem os seus recursos. E aí ele percebeu, através disto, que ele que estava equivocado. Foi a partir daquele momento que ele conseguiu, aí sim, ser socorrido para outras paragens. Fé raciocinada, razão, coerência, reflexão. Amai-vos, instruí-vos sobre si mesmo. Instrução sobre nós, aprendizagem. Nós confundimos, nós espíritas, infelizmente, o instruí-vos como bagagem intelectual. Quantos que chegam proferindo vários termos metodológicos do espiritismo, falando trechos enormes da literatura espírita, mas não se modificaram, não angariaram crescimento emocional.
Já escutei pessoas espíritas que deixaram de fazer caridade física porque não receberam um obrigado, ou até porque a pessoa foi rude. Então, vejam que são pessoas imaturas, intelectualmente elevadas, mas imaturas emocionalmente. Porque deixo de fazer o que é certo, porque me senti ofendido. Porque aquela pessoa que estou ajudando, eu estou esperando o retorno. Há uma autoimagem ilusória nessa história. E a pessoa não se percebe espírita, instruído, conhecedor dos mecanismos divinos. Nem tanto. Porque se nós tivéssemos somente a crença firme, absoluta, nessa imortalidade da alma, nessa imortalidade que nós somos, se nós acreditássemos piamente, completamente, diante do fenômeno que é uma prova incontestável, que é a psicografia pública. Ah, mas aí pode ter sido isso, aquilo. Mas há outros casos que não tem como. Há pesquisas de crianças que lembram de vidas passadas. Amanhã, no curso, vai falar sobre isso. Feitos por não espíritas, por estudiosos americanos, europeus, comprovando a veracidade dessas lembranças. Mas tudo isso vai para o ralo abaixo se não modifica o caráter das nossas atitudes. E digo mais, não é simplesmente o comportamento que pode ser teatral diante dos outros, mas o conceito. Porque se o conceito está aqui dentro modificado, que eu estou aqui para crescer, eu não me sentiria inferiorizado diante da não gratidão alheia, porque eu estou fazendo o que é certo. Na verdade, é um pouco egoísta falando, eu não posso fazer pensando nisso, mas o retorno maior é meu. Nós deveríamos agradecer ao outro que permite, que nos dá a oportunidade de ser útil. Não há, Senhor, maior recompensa na vida do que a sensação interior do não vazio. Porque quem sente, quem está na transição de dar o passo maior em direção ao seu progresso, passa por fases difíceis. Aquele vazio, aquela angústia, aquela perturbação. Estou no caminho certo? Estou no errado? A falta de estudo causa isso também. As provas estão aí. Mas esse vazio, no momento em que você abraça piamente, e que você... Sabe qual é o momento que eu sinto mais satisfação na mesa mediúnica? Não quero ser piegas, de forma alguma, quero ser sincero. É quando eu posso ficar do lado das psicografias na mesa mediúnica e recolher as folhas. Porque é um momento tão santificado aquele ali, tão grandioso, que eu me sinto realizado, eu me sinto útil na minha vida. Me sinto útil porque estou, de repente, fazendo alguma coisa, não para o meu umbigo, mas isso não quer dizer que eu sou caridoso. Né? Naquele momento, eu tenho muitos altos e baixos, e eu sinto ainda a necessidade de ser útil. Mas esses momentos que nós já temos de sensação de ser útil, é a maior recompensa que nós podemos ter na vida. Não há nada que pague isso. Sentirmos útil. A morte é a grande ilusão. A passagem dos entes queridos é só um até logo. Eles nos aguardam do outro lado. Quem vai permitir que nós nos encontremos com eles somos nós mesmos. Nós podemos atrasar o reencontro querido. Sintonizemos com o que é belo, com o que é bom na vida. Vamos nos disciplinar, vamos reanalisar nossas condutas, aquilo que nós gostamos. Nós já temos discernimento para escolher o que é certo, façamos o que é certo, mesmo que ainda não nos sentimos plenamente realizados. William James, grande psicólogo americano, de Harvard,
espírita falou: se eu não sinto ainda coragem, começo a agir com coragem. Se eu ainda não sinto plenamente essa bondade dentro de mim, mas eu posso escolher diferente. Hoje, agora, escolhemos um caminho de bondade. Meus amigos, muito obrigado, que tenham uma boa semana. Escolham bem, fiquem com Deus. Obrigado, André. Nós possamos realmente refletir sobre isso.